Bom dia, ouvintes do Alimento Diário. Hoje, quinta-feira, 31 de março, o ano 2022. O Alimento Diário está registrado aqui na carta de Paulo aos Coríntios, segunda aos Coríntios, no seu capítulo 1 e no seu verso de número 5, que diz assim: segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, no verso 5, que diz assim: porque, como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Amados, vamos hoje falar um pouco de sofrimentos de Cristo. Que Cristo sofreu por nós. Todos nós sabemos disso. Mas a consequência do sofrimento dele gerou em nós um benefício muito grande. Porque pelas feridas de Cristo, pelas chagas de Cristo, nós somos curados, fomos libertos. O sofrimento de Cristo, ele se manifesta em grande medida a nosso favor. O que Cristo passou, o que Cristo Jesus sofreu, gerou em nós algo grandioso, ou seja, nós fomos justificados pelo seu sofrimento, pela sua dor, por tudo que ele passou, nós fomos justificados por tudo aquilo que ele sofreu. E hoje nós, como servos, como homens, como mulheres de Deus, nós temos a obrigação de salientar, de falar a respeito daquilo que Cristo Jesus passou por nós. Porque isso gerou em nós um grande benefício. Amados, prestem atenção. Assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, não que possamos acrescentar qualquer coisa aos sofrimentos de Cristo por nós, mas é que Deus nos chamou para sofrer por Cristo. E assim seguimos nós, nossos passos, assim seguimos nos passos de Cristo, visto que os crentes estão unidos a Cristo e fazem parte espiritual do seu corpo. Tanto nossos sofrimentos pelo Evangelho, como o conforto de Deus nos provê em Cristo. Resulta de nossa participação nele. Aqui Paulo dá a entender uma característica constante de seu ensino.
as experiências chaves de Cristo, especialmente o seu sofrimento na morte e sua ressurreição, servem de padrão, mediante o qual os crentes podem entender seus próprios sofrimentos e os seus triunfos final. Amados, nós, como cristão, meu amado, nós temos que também sofrer. Quantas e quantas vezes, meus amados, nós não ouvimos alguns irmãos dizer: olhem por mim, estou numa perseguição terrível, é um levante terrível contra a minha vida. Eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo outro. Por favor, já não estou suportando mais. Amados, você acha que nós podemos ser melhor do que Cristo? Cristo sofreu por nós, para que nós hoje testemunhássemos daquilo que Jesus fez em nossa vida. Como que nós vamos, meu amado, testemunhar o que Cristo fez na nossa vida se nós não nos sentir em nosso próprio corpo os sofrimentos que Cristo sofreu? Ele sofreu perseguição? Sim, sofreu. Agora, você sofre perseguição? Você sofre perseguição, meu amado, sabe por quê? Por causa de Jesus, por causa do Evangelho de Cristo. Então, meu amado, você é um bem-aventurado. Sabe por quê? Porque o seu galardão lá no céu é muito grande. Bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição, injúrias pelo meu nome. Porque grande será o vosso galardão junto com o Pai lá no céu. Então, amados, sofrer com Cristo é um prazer, é uma dádiva que não é para muitos, que não é para todos, meus amados. Você pode ver lá em Isaías 53:12, que ele levou os pecados de muitos. Então, ele não levou o pecado de todos. Então, meu amado, se você está se encaixando nos sofrimentos de Cristo, você é um bem-aventurado. Porque Jesus, ele não mediu esforço para resgatar você da morte, para tirar nós da linha do abate. Nós estávamos ali já agendados para o abatedouro. Mas ele veio a mando de seu pai e passou tudo aquilo que ele passou por causa de mim e por causa de você. Hoje é a minha vez, é a sua vez de sofrer por Cristo. O alimento diário chega. 2 Coríntios 4, verso 10. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amados, os sofrimentos aparentes, derrotas de Paulo, servem de evidência
diante de todos, de que ele não tem força eficaz em si mesmo. E que, tal como Cristo tinha morrido, assim também Paulo sabe que estava morto. Morto em termos de sua própria capacidade de realizar qualquer coisa. Que se revestisse de significação eterna. Paulo usa as expressões chaves de Cristo, sua morte e ressurreição, como padrão para compreender a sua própria existência como um apóstolo por consequente. Paulo vê os seus próprios sofrimentos como uma imitação dos sofrimentos de Cristo. Paulo, ele vem escrevendo lá em 1 Coríntios, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Paulo procurava anular a vida dele para que a manifestação de Cristo fosse evidente em sua vida. Paulo, ele dizia: morrer para mim seria um lucro e viver é Cristo. Então Paulo, ele se colocava diante das questões que ele tinha que realizar, as obras que ele tinha que realizar em nome de Cristo. Não no nome dele, em nome de Cristo. Paulo se colocava para realizar as obras. E hoje não é diferente em nossas vidas. Amados, nas fraquezas de Paulo, o poder de Jesus se tornava continuamente conhecido. Paulo dizia: ainda quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque anulava a sua própria vida para que a grandeza de Cristo, a grandeza de Jesus se manifestasse na vida dele. Paulo não sofreu, meu amado, os extremos que Cristo Jesus sofreu. Não, nem perto disso. Mas os sofrimentos que Paulo enfrentou não era para qualquer homem. Paulo e o seu companheiro Silas sofreram inúmeras perseguições, inúmeros açoites, apedrejamentos. Eles foram esbofeteados, mas eles não saíram sequer 1 milímetro daquilo que Cristo Jesus tinha para eles. Dentro do cárcere, ali na Macedônia, dentro do cárcere, ele
Depois de ser açoitado 30, 40, uma quarentena de chibatada menos uma, ele e Silas. E de vez, ao invés deles ficarem ali chorando, murmurando, reclamando, eles adoravam a Cristo. Aquelas pessoas que ouviam eles não entendiam o que estavam fazendo, o que Paulo e Silas estavam fazendo. Eles estavam todos açoitados, com vergões nas costas, no corpo, ardendo. Eles foram severamente açoitados. Mas em vez de eles reclamarem, murmurarem, ele se fez como uma ovelha muda e se pôs a adorar, a glorificar ao nome de Cristo. Meu irmão, minha irmã, ouvinte do alimento diário, vamos tomar como exemplo Paulo e Silas. Vamos parar de reclamar, vamos parar de murmurar. Vamos louvar, vamos exaltar o nome de Cristo em momentos de dor, em momentos de perseguições. O inimigo não vai entender, mas você, através do seu sofrimento, através da sua dor, você está glorificando a Cristo e lembrando que Cristo sofreu ainda mais por você ali no Sinédrio, nas ruas de Jerusalém, perante Pilatos, ali no Gólgota. Era o que Paulo fazia. Paulo e Silas, em meio aos sofrimentos, ele se lembrou a Jó. Jó se levantou no meio da cinza e adorou ao Senhor. Adore em meio à dor, em meio ao sofrimento. Adorar a Cristo quando tudo está bem é fácil. Adora a Cristo nas adversidades. Adora a Cristo quando o seu filho pede para você: mãe, eu estou com fome, mãe, está pronto o almoço. E você, mulher, com os olhos cheios de lágrima, você sabendo que você não tem nenhum grão de arroz para pôr no fogo para o seu filho. E você ali adorando e glorificando ao nome do Senhor. E de repente, você ouve alguém bater no seu portão, bater palma no seu portão, você vai atender. Ele pergunta pelo seu nome. Ele pergunta: é aqui que mora Solange? Sim, sou eu mesmo. Olha, eu tenho umas coisas aqui para tragar para você, mas eu não entendi. Alguma coisa alguém falou dentro de mim e falou: olha, pega isso e leva lá na casa da minha filha. É a sua adoração que move o coração do Pai. E o Pai faz com que o coração de alguém também se comove por você. E leva até você o que você está precisando. Adore a Cristo na beleza da sua santidade. Alimento diário chega. Hebreus 9, do 26 ao 28. Eu me emocionei, meus amados, me desculpem. Hebreus 9, 26 a 28. Ora,
Neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Porém, agora, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma voz, uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, e assim também, Cristo, tendo se oferecido uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Eu vou ler o 25 para você entender melhor. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entrava no Santo do Santo com o sangue alheio. Amados, no Velho Testamento, se você meditar, você vai ver que sacrifícios de touros, de rolas, de pombos eram feitos para a expiação de pecados. O homem pecava e era oferecido sangue de touro, sangue de rolas, sangue de ovelhas e sangue de pombo. O sumo sacerdote apresentava aquele sacrifício. Apresentava a Deus. Queimava tudo aquilo e subia aquele cheiro às narinas de Deus. Pensa você que era cheiro agradável? Não. Não era um cheiro agradável a Deus. E isto, meu amado, não trazia purificação de pecados nenhum, não trazia remissões de pecado algum. Mas a remissão de pecados veio, entrou no mundo, na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, que somos regenerados em Cristo Jesus, através do sacrifício dele. Jesus, ele foi a ovelha imaculada, ovelha sem defeito. Não podia a ovelha que ia, o animal que ia ser oferecido a sacrifício, ele tinha que ser imaculado, ou seja, sem defeito algum, sem nenhum erro, sem nenhuma falha. Esse foi Jesus, que desceu do céu, se tornou homem, e ali, ao meio sacrifício, ao meio luta, ao meio dor, ao meio... ele se tornou a ovelha. E ofereceu-se a si mesmo como sacrifício. E Jesus, como sumo sacerdote, ofereceu este sacrifício pacífico diante de Deus. Este sim subiu como cheiro suave às narinas de Cristo, às narinas de Deus. E Deus recebeu o sacrifício. E o que você passa hoje
É motivo de você parar. Eu vou parar, eu vou desistir, eu não aguento mais. Você já pensou se Cristo, ao longo da sua caminhada pelas ruas de Jerusalém, pela rua de Jerusalém, aquele percurso longo, já pensou se ele tivesse falado, jogado aquela cruz e falava: basta! Eu não peguei, eu não errei, por que eu tenho que sofrer? Mas não. Ele foi até o fim do percurso dele. Chegando no final do percurso, ele foi presenteado com aquela cruz. A cruz era dele. E ele foi pregado nela. Mas eu quero dizer para você, ouvinte do Alimento Diário, não foram aqueles escravos que seguraram a Jesus naquela cruz. Não foram aqueles escravos nas suas mãos. Não foram aqueles escravos nos seus pés. Não foi aquela lança que transpassou o seu lado, não. Mas foi o amor que ele tinha por mim e por você, que segurou ele na cruz do Calvário. Amados, falar de Jesus, meus amados, ele nos causa grande emoção. O Alimento Diário. Chega. Evangelho de João 30. Evangelho de João, 19, 30. Evangelho de João 19, 30. Que diz assim: pois, quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu-se o Espírito. Amados, a pior prova a de suportar no lugar do seu povo o juízo de Deus contra o pecado parece estar superada. Jesus, meu amado, Jesus, meu amado, ele estava ali na cruz e ele sentiu sede. E pegaram um caniço, uma vara, com um isopo e encharcaram no vinagre. E colocaram na boca de Cristo. Eles queriam deixar Jesus entorpecido, dopado. Mas Cristo
cuspiu aquele vinagre. E quando, pois, Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. Inclinando a cabeça, se rendeu. Cristo Jesus, ele disse: está consumado, está terminado, está concluído o sacrifício. Aquilo que meu Pai pediu para que eu fizesse, estava feita. Amados, e então um dos judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado. Rogaram-se, pois, Pilatos que lhes quebrassem as pernas para que não fossem tirados. E os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele tinham sido crucificados. Porém, chegando a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhes abriu o lado com uma lança e logo saiu água e sangue. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiei. Isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez, diz as Escrituras, eles verão aquele a quem transpassou. Jesus disse: estava consumado. E ele se rendeu a Deus. Entregou o seu espírito nas mãos de Deus. O sacrifício de Jesus foi realizado, mas eles ainda não ficaram satisfeitos. Um dos soldados, com a sua lança, transpassou a sua lança no lado direito do mestre, aonde saiu água e sangue. E quando aquela sangue com água caiu sobre ele, ele testificou que verdadeiramente o testemunho de Cristo era verdadeiro. Até hoje o sacrifício de Cristo Jesus é verdadeiro e eficaz. Ele foi a ovelha e ele ofereceu como sumo sacerdote, ofereceu a si mesmo como sacrifício por muitos. O alimento diário chega. Isaías 53, 11. Isaías 53, 11.
ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Amados, temos aqui uma referência ao seu discernimento quanto ao plano divino. Justificar significa declarar justo. A justiça de Cristo é imputada ao seu povo. E por sua vez, ele tomou sobre si a culpa de seus fins, de levar a iniquidade deles. E Jesus, meu amado, ele cumpriu aquela palavra que está aqui mesmo em Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Da mesma forma que todos pecamos, assim também ele morreu por todos nós. Ele fez cair, meu amado, a culpa pelos nossos pecados. Foi transferida para Jesus. E ele ofereceu como sacrifício em nosso lugar. É como Paulo escreveu: Deus fez pecado por nós. 2 Coríntios 5, 21. Jesus Cristo sofreu por mim e por você. Hoje ele, assentado à direita do Pai. Em breve, muito em breve, ele virá pela segunda vez e levará a sua igreja para morar eternamente com ele. Compartilhe esse áudio com o máximo de pessoas possíveis. Tem pessoas que precisam ouvir esse áudio para eles serem curados, para eles serem libertos, porque o sangue de Jesus Cristo, ele cura, liberta, transforma até os dias de hoje. Pai, que a tua graça, a tua misericórdia esteja na vida do teu filho e da tua filha. Eu oro em nome de Jesus. Conceda paz, conceda graça, conceda misericórdia, meu Pai, na vida, Pai, dos teus servos, meu Pai. E pedimos a Ti que a tua mão de poder, a tua mão de graça, a tua mão de misericórdia esteja na vida de cada um dos ouvintes do alimento diário. Que aquela pessoa, meu Pai, que for receber esse alimento de hoje, Pai, que elas recebam, Pai, a libertação, a cura e um renovo. Eu oro em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos os santos e todos sigam. Amém.